Olá a todos. Bom, em momentos tão difíceis como esses que estamos vivendo, né, de pandemia da Covid-19, muitas incertezas, muitas dificuldades para todos, né, perdas de vidas, a gente olha para a história e se dá conta de que a humanidade já enfrentou, em momentos diferentes, outras pandemias, né, doenças graves que também levaram à morte de milhões de pessoas ao redor do mundo. Um desses momentos terríveis da nossa história foi a gripe espanhola de 1918, né, que também levou à morte cerca de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. E para a gente entender um pouco dessa doença, né, que hoje conhecemos bem, que era o vírus da influenza, mas lá no início do século XX não se sabia tão bem que era aquela doença misteriosa que estava matando tanta gente. Para começar, vamos tentar entender o nome da doença, né? Por que gripe espanhola? Teriam os primeiros surtos surgidos na Espanha? Não. O nome gripe espanhola vem do fato de que, como a Europa estava em guerra desde 1914, né, e os surtos começam ainda na decorrência da guerra em 1918, a imprensa espanhola, né, foi a primeira a noticiar os casos da misteriosa doença que estava matando tanta gente. Né? A Espanha era uma nação neutra na guerra, portanto a sua imprensa era livre, né, e foi a primeira a noticiar os casos da doença. A partir daí, né, popularmente, a doença, a influenza, ficou conhecida como gripe espanhola ou a espanhola, né? Mas não tem nenhuma ligação com a origem do surto tendo sido a Espanha ou os espanhóis tendo criado um vírus em laboratório para disseminar pelo mundo. Não tem nada disso, né? O fato é que a doença, segundo, né, cientistas e historiadores, teria começado no Kansas, nos Estados Unidos, e os soldados americanos, ao embarcarem para a guerra, né, acabaram levando esse vírus em seus organismos, e de lá esse vírus começa a disseminar por outras partes, né, para todas as partes da Europa e chegando a vários lugares do mundo, inclusive ao Brasil. Né? O Brasil começa a ter surtos, né, da doença a partir de setembro de 1918, porque o vírus vem num navio do Correio Inglês, que aporta em setembro em Recife, Salvador e depois Rio de Janeiro, então capital da República. Então, a bordo desse navio, além das comunicações, correspondências, pessoas, né, da tripulação, mercadorias, vinha também o vírus da gripe espanhola, o vírus da influenza, que levaria à morte de 35 mil a 40 mil pessoas no Brasil e no Rio de Janeiro em torno de 15 mil. Né? Então imaginemos, se hoje que temos um sistema de saúde, o SUS, e ele não está preparado, né, para a pandemia da Covid-19, imagine em 1918, quando não se tinha um sistema de saúde, né, como que temos agora. O SUS só vai surgir em 1930, então havia toda, né, uma dificuldade ainda maior para as autoridades sanitárias, políticas daquela época. Embora pareça uma repetição da história, mas não é, né? Naquele período, quando a doença começa a chegar, né, ao Brasil, muitas autoridades políticas, autoridades até sanitárias, médicos, né, muitas pessoas comuns faziam graça, chacota da doença, né, não levavam muito a sério, desdenhavam, né, autoridades diziam que era uma histeria da imprensa e tal, que não passava ali de uma doença, né, passageira, sem, não traria problemas para o país. Mas o fato é que muito rapidamente a pandemia mostrou a que veio, né?
e mostrou a sua cara mais perversa. Muita gente começou a morrer, os hospitais ficaram lotados, né? Os corpos eram deixados nas ruas porque não havia condições de sepultamento. Né? O medo das famílias era muito grande pela contaminação, então muita gente jogava os corpos nas ruas do Rio de Janeiro, né? Para tentar não se contaminar. Então, as autoridades começam a perceber que, de fato, se tratava de uma situação muito grave. Né? E, em meio a medidas de contenção do avanço da pandemia no Rio de Janeiro, né, e no Brasil, entra em ação um grande médico, né, Carlos Chagas, discípulo de Oswaldo Cruz, aquele que tinha lá combatido a revolta da vacina, aliás, não combatido a revolta da vacina, mas combatido as doenças, né, que causavam uma série de enfermidades no Brasil e atuado para criar, né, medicamentos, vacinas contra a varíola, fazendo uma série de medidas para melhorar a situação da cidade do Rio de Janeiro, que desde o Brasil colônia era uma situação bastante complicada, de insalubridade, falta de higiene, falta de estrutura, né? Então o Carlos Chagas começa a propor isolamento, quarentena, transforma escolas em hospitais, campos de futebol, né? E vai conseguindo, graças à sua atuação, né? Graças à ciência, impedir que o avanço da doença seja ainda mais letal aos brasileiros, aos cariocas, né? Aos fluminenses. Então essa atuação dele certamente ajudou para que o número de mortes, embora tão alto, não fosse ainda maior. Né? Também nesse período, e de novo, não é uma simples repetição da história, mas as fake news também rondavam, né, a pandemia. Por exemplo, notícias de que os alemães teriam criado esse vírus em laboratório, estavam espalhando pelo mundo por meio dos seus submarinos, né, para dominar o mundo. Então isso era uma das notícias que se anunciava, né, como uma grande fake news. Também multiplicavam-se as receitas milagrosas de remédios caseiros de todo tipo, como por exemplo cachaça, limão e mel para combater a espanhola, naftalina, né? Todo tipo de anúncio, de propaganda, de remédios, de curas milagrosas vinham à tona nesse momento. Pessoas tentando ganhar dinheiro, né, com essa doença. Né? Alguns acreditam até que por boa fé, enfim. Mas o fato é que as fake news também não são uma novidade em tempos de pandemia aqui no Brasil, né, e nem no mundo. Elas também aconteciam já lá em 1918 com a gripe espanhola. E para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, até mesmo o presidente eleito no Brasil, né, em 1918 para o mandato a partir de 1919, o Rodrigues Alves, acabou sendo uma das vítimas fatais da doença. Ele contraiu a doença e faleceu por conta da gripe espanhola. Então é algo assim que ficou marcado na sociedade brasileira do início, das primeiras décadas do século XX, por conta da gravidade da pandemia. Né? E o que ela nos ensina, né, o que a gripe espanhola tem a nos ensinar, a nós que estamos agora diante dessa pandemia, né, do século XXI, da Covid-19, é acreditar no trabalho da ciência e valorizar a ciência, valorizar o conhecimento científico, né? E não ficar no achismo, nas correntes de redes sociais, nos áudios, vídeos e textos sem qualquer embasamento científico, né? Porque a ciência não se faz com o achismo. A ciência demanda de experiência, de técnica, de método, né? E também nos ensina que não devemos propagar essas notícias falsas que nada ajudam no combate à pandemia, né? Muito menos culpabilizar um povo ou uma cultura pelo
pela disseminação do vírus, né? Muita gente chama de vírus chinês, que a China criou o vírus em laboratório para dominar o mundo. Tudo isso são notícias falsas, que não têm embasamento científico, que não ajudam em nada, né, a contenção da pandemia, né? Assim como o vírus da gripe espanhola, por exemplo, poderia ser então chamado de vírus americano, né? Porque não foram os espanhóis que disseminaram o vírus, ele teria surgido e se espalhado a partir dos Estados Unidos. Assim como no Brasil recentemente com o Zika vírus, né? Imaginem se o mundo todo chamasse o vírus da Zika de vírus brasileiro. Creio que nós brasileiros não gostaríamos disso. Então, quando se refere, né, a uma doença com o nome de um povo, de um país, o que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não aceita, né? Ela repudia que se ligue o nome de uma doença a um país, a um povo, a uma cultura, é justamente para evitar os preconceitos, a xenofobia, né? Porque tudo isso vem carregado de muito preconceito e muita xenofobia em relação a um determinado povo. Então nós temos que ficar muito atentos a isso e não contribuir para a propagação de notícias falsas, né? Nós temos que nos ajudar mutuamente como cidadãos, né? Respeitando as culturas de outros povos, respeitando, né, os valores científicos e fazendo o que a gente pode, que é ficar em casa, evitar o contato social nesse momento, né, torcer para que tudo dê certo, e certamente vai dar, nós passaremos por isso, né, já passamos em outros momentos, a humanidade vem, né, ao longo do tempo, sobrevivendo, se reinventando, aprendendo, e com certeza sairemos mais fortes, né, desse momento de crise, tendo aprendido um pouco mais e talvez caminhando para um mundo um pouco melhor, menos desigual, né, e valorizando ainda mais a ciência, os profissionais da saúde, né, que tem uma importância tão grande no combate às pandemias.